acreditando aqui junto. Hoje nós vamos ter aula de história, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da escrita. Só para a gente começar o nosso assunto, em volta de 5 a 6 mil anos atrás, foi quando surgiu a escrita. E aí a gente vai perceber as mudanças que teve de lá para cá e como que era a escrita antigamente. Como na nossa aula anterior de história, nós falamos sobre o modo de viver de cada um, de se vestir, né? O modo de lazer, como é que era a vida no passado. E também lá também tinha a escrita. A gente viu até um pouquinho sobre rupestre, né? Que era como os povos, né, faziam lá suas gravuras nas rochas. E daí também a gente vai perceber que lá nessa época também havia as pinturas rupestres. E através dessas pinturas, porque antes a escrita, ela era mais por símbolos, né? Não era essa letrinha que a gente vê hoje. Ela era símbolo, que aí dizia o nome de uma palavra, né? Um som de alguma coisa. E aí a pessoa, como antigamente, nem todos tinham acesso a essa escrita, nem todos sabiam ler, né? Tinha muita gente que não era alfabetizado e daí era mais complicado entender essa escrita. Então vamos um pouquinho para cá, para a história da escrita. A história da escrita tem início há milhares de anos, quando o homem sente a necessidade de registrar não só acontecimento, mas particularmente operações primitivas de comércio. Dada a sua importância, a escrita marca o encerramento da pré-história e o início da história. O que é isso? O que é isso? Que a partir daí, o homem, ele sente aquela necessidade de registrar. Quando nós falamos o homem, a gente está nos dois gêneros, né? Lógico. O homem, tanto faz o homem como a mulher. Sentem a necessidade de registrar os acontecimentos. Sair da pré-história, que é a primeira história, e vir para a história. Né? Há aquela necessidade. Só como antigamente não tinha os recursos que temos hoje, então vocês vão entender um pouquinho como que foi o início da escrita. Como eu acabei de falar, ela era transmitida apenas por símbolos, né? Gravuras que davam informações, tinha significado, expressava sentimentos. E aí vem pictogramas. Lá mais à frente a gente vai ver o que significa isso aí. Essas transcrições foram evidenciadas nos sinais deixados nas paredes das cavernas, mas elas não podem ser consideradas a escrita propriamente dita, visto não seguirem uma forma padronizada de representação. Lá mais adiante na nossa aula a gente vai entender o que é pictogramas, né? O que significa essa palavrinha. Então, o que foi que eu acabei de falar? Que a escrita antigamente era por símbolo. O que é isso? Sinais. Eles eram deixados nas paredes das cavernas. Existiam muitas cavernas, as rochas. E aí os povos, somente o povo lá sumério, né? Tiveram lá e foram lá nas cavernas e faziam as suas gravuras. E lá ele deixava o seu recado. Só que nem todos conseguiam interpretar o que é isso. Entender ou ler o que estava escrito. Muito bem. Olha o tipo de escrita aí. Escrita cuneiforme. Era um tipo de escrita lá do povo sumério há muito tempo atrás. Há 6 mil anos atrás surgiu essa escrita. Agora vamos ver o que significa essa escrita aí. É a designação geral dada a certo tipo de escrita, feito com auxílio de objeto em formato de cunha, né? Não existia o lápis, não existia a caneta, não existia o pincel. Como eles deixavam sinais, riscava lá as cavernas, então tinha um objeto em formato de cunha. O que é essa cunha? A gente vai já ver o significado, mas eu já vou adiantar um pouquinho. É tipo o formato de um funil, aquele funilzinho que você coloca, né, para colocar o leite ou a água em um recipiente. E daí ele era usado para substituir o quê? A caneta e o lápis, que antigamente não existia. Existia somente esses objetos. E eles também usavam a própria pedra, né? Para riscar lá a caverna e deixar o seu recado. Isso era a escrita de antigamente. Cunha é um formato pouco comum, semelhante ao formato funil,
mas com laterais livres. Esse aí é só para vocês entenderem como que era feito a escrita, que objeto é esse desse nome tão estranho, né? Cunha. Então, é um objeto semelhante ao formato funil. Os sumérios, que foi o que eu acabei de falar, que são os povos sumérios, criaram a escrita cuneiforme. Os sumérios foram o primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia, o atual Iraque, compreendido entre os rios Tigre e Eufrates. Então, esse povo aí foi os primeiros a começar a sentir a necessidade da escrita, né? Os sumérios, eles criaram essa escrita, chamada assim porque o registro era feito com esse objeto que eu acabei de falar. E eles tinham a necessidade de ter essa escrita. Eles também usavam talo de junco. O que é junco? É uma árvore que cresce em lugares úmidos, cujas folhas, quando traçadas, são usadas para fazer cesto e outros objetos. Além dele usar a cunha, ele usava o junco, que é uma árvore, certo? Agora vamos ver a importância da escrita. Por que ela é tão importante? Desde muito tempo atrás, porque temos que conviver no mundo letrado, certo? A escrita sempre foi considerada, desde os primórdios, uma forma de comunicação e também uma forma de expressar sentimentos. Contudo, na sociedade antiga só se escrevia aqueles que eram considerados privilegiados, já que nem todos sabiam ler e escrever. Foi o que eu falei anteriormente, que antigamente nem todos sabiam ler e escrever. Eu estou me referindo aos adultos, certo? Então, o que é primórdio? São os primeiros. Eles já sentiam essa necessidade de se comunicar. Como nós vamos comunicar sem a escrita? Sentia a necessidade de expressar seu sentimento, de falar o que estava sentindo, de registrar algo. Então, eles começaram a dizer, tem que ter alguma coisa aí para a gente se explicar. Então, houve a necessidade de surgir a escrita. Começou lá daquela forma e vamos ver como é que ela está até hoje. E aí, a sociedade antiga, foi o que eu acabei de falar, se escrevia aqueles que eram considerados privilegiados. O que é isso? Nem todos tinham esse, digamos que o quê? Esse dom, essa sabedoria. Nem todos, porque nem todos sabiam ler e escrever. Então era muito complicado nessa época. Aí, em seguida, o tempo foi passando e veio a transformação do mundo pela escrita. Foi quando começou a se transformar, a mudar, tudo para chegar até onde nós estamos na época de hoje, certo? Vamos lá. É difícil imaginar o mundo que conhecemos sem a escrita? Se você parar para observar, só parando um pouquinho aí nesse parágrafo, quando você vai às ruas, você se depara com o mundo letrado. O que é isso, o mundo letrado? Você vai se deparar com o quê? Com os cartazes, né? Com as informações. Quando você chega na rua, você, para todo lado que você olha, você começa logo a ver os nomes das lojas, dos supermercados, e aí você começa a ver muitos cartazes. E daí esse é o mundo letrado. E aí é difícil imaginar sem essa escrita. Já pensou como é que era antigamente? Você não via nada de escrita. A maior parte dos avanços científicos e tecnológicos ao longo da história está direta ou indiretamente associada ao armazenamento e transmissão de informações. O que é isso? Para se transmitir uma informação, precisamos da escrita. Seja ela ou escrita ou oral, você vai ter que ter uma escrita. Por isso, há necessidade. Mas a escrita não esteve sempre presente. Considerando a história, que tem por volta de 250 mil anos de existência, ela é uma invenção bastante recente. Com toda certeza, a linguagem oral procedeu muito o início da expressão dos homens através dos símbolos gráficos. A razão do hiato entre a fala e a escrita deve se relacionar ao alto grau de abstração exigido por essa forma de expressão. Então, o que diz aí esse último parágrafo? Que antes
as pessoas se comunicavam não pela escrita, mas oralmente, né? Falando e por símbolos. Como eles não sabiam escrever, ainda não tinham descoberto o nosso alfabeto para montar nossas palavrinhas, então eles usavam o quê? Símbolos, os gráficos, né? Ia lá fazer os seus símbolos para transmitir o recado, né? Tinha que expressar o que estava sentindo, tinha que registrar os acontecimentos. Agora chegou o nosso alfabeto, o desenvolvimento do alfabeto. A origem do alfabeto carrega o legado de diferentes culturas, mas acredita-se que sua história tem iniciado na antiguidade, com a civilização egípcia. O surgimento do primeiro alfabeto consonantal aconteceu cerca de volta de 2000 AC, que é isso? Antes de Cristo. Mais de um milênio após o início da história da escrita. E daí surgiu o alfabeto. E aí o homem começou a perceber que com o surgimento do alfabeto, aí sim, seria possível montar as palavras, juntar as palavrinhas, formar sílabas e daí formar o quê? Fonema e chegar à conclusão de realmente montar uma palavra. Como, por exemplo, se eu quero montar a palavra bola, né? Eu vou juntar 2 sílabas e 4 letrinhas e vou dar o significado e o nome do objeto bola. O alfabeto mais utilizado no mundo é o alfabeto latino, que vem da origem do alfabeto grego, que por sua vez é considerado o primeiro alfabeto real por indicar de maneira consistente tanto letras, consoantes quanto vogais. Por que agora apareceu o nome vogais? Porque quando surgiu o alfabeto, ele não tinha vogais. Estranho, né? Ele só tinha as consoantes. Não tinha as vogais. Quais são as vogais? Vamos me lembrar um pouquinho? A, E, I, O, U. Pois é, pois quando surgiu o alfabeto, não tinha as vogais não, viu? Só tinha as consoantes. E daí eles perceberam que sem as vogais seria impossível formar todas as palavras. E aí começaram a incluir as vogais. Por isso que vem dizendo aí, ó, maneira consistente, tanto de letras consoante quanto vogais. Aí veio o surgimento das vogais, aí o nosso alfabeto ficou completo. E olha aí o nosso alfabeto, né? Tá aí o nosso alfabeto por completo, que através dessas letrinhas aí você é capaz de formar várias palavras, produzir texto através do nosso alfabeto. Aí já veio o que? A transformação da escrita. E só relembrando um pouquinho como era no passado lá, como era que os povos sumérios faziam a sua escrita, lembrando um pouquinho lá das cavernas, né? Da arte rupestre, né? Que eles faziam lá nas rochas, faziam suas gravuras, e aí você percebe o quanto mudou, né? O quanto foi, o avanço foi enorme daí para cá. E graças a Deus, né? Vamos lá. O alfabeto é uma forma de escrita que apresenta uma unidade formal mínima de escrita, chamada letra que, em conjunto com outras letras, formam os fonemas de uma língua, dando origem às palavras. Foi o que eu acabei de falar. Que através do nosso alfabeto, nós podemos formar palavras, podemos dar origem às palavras, podemos dar nomes a objetos, a coisas, a seres, e tudo graças ao nosso alfabeto. Eis a grande importância dessa mudança da escrita. O alfabeto é um conjunto de sinais gráficos, que juntos podem formar palavras, chamado letras. Esses sinais representam sons que recebem o nome de fonema. O que é fonema, né? É o que você fala, é o que você escuta. E os sinais gráficos, a gente vai já voltar numa palavrinha que veio lá anterior, que sinais são esses? Porque começou pelos sinais e depois veio pelas letras. Muitas das vezes a criança, quando ela está começando a se alfabetizar, ela usa às vezes alguns desenhozinhos para transmitir a palavra que ela quer que você entenda. Isso aí é lembrando um pouquinho o passado, é com sinais. Olha aí,
palavrinha que eu falei lá, vamos lá? Pictogramas são representações de objeto e conceito traduzido em uma forma gráfica, extremamente simplificada, mas sem perder o significado essencial do que se está representando. Seu uso geralmente está associado à sinalização pública, instruções, orientações e qualquer outro meio para transmitir informações. É muito comum encontrar o uso de pictogramas em diversos contextos cotidianos, como placas em shoppings, aeroportos, guias, manuais, mapas, infográficos e etc. Então, gente, o pictogramas era usado antigamente e é usado até hoje, sabia? Antigamente é porque não existia a escrita, não existia o nosso alfabeto. Então, ele era usado para transmitir algo que a pessoa queria dizer para outra pessoa, que era com sinais, com gravuras, e hoje ele é usado principalmente no que é cotidiano, nosso dia a dia. Você começa a sair na rua, você começa a ver, tem as placas, vai lá no shopping, tem os aeroportos, tem as guias, os manuais, e daí ele aparece desse formatozinho aqui. Claro que são mais, né? Mas aí são alguns deles. Aí são alguns exemplos dele, que você, ao observar, você já começa a entender o que ele está lhe transmitindo. Isso aí também nada mais é do que uma escrita, só que não com letras, mas sim com sinais, com desenhos, como começou antigamente lá no povo sumério. Agora vamos lá. Nossa atividade de casa está lá no livro de história, na página 10. Vocês vão voltar lá na página 10. Aliás, esse assunto também está na página 8, que é a história da escrita. Lá vocês vão ver um pouquinho mais sobre os povos sumérios, vocês vão ver sobre a escrita cuneiforme, né? Que escrita é essa? Lá também tem a transformação da escrita, que já começa a aparecer o nosso alfabeto. E daí na página 10, vocês irão fazer uma interpretação. Tem algumas questãozinhas lá que vocês irão repetir a nossa videoaula e também ler o nosso assunto e vocês irão responder. Lá na página 11, tem algumas palavrinhas que vocês irão ver que ela está escrita, digamos que de forma diferente. E vocês irão ler com atenção e vocês irão escrever correta, mas isso tudo no nosso livro mesmo, tá? Nosso comando está lá bem bacaninha. Vocês vão perceber o que foi que mudou, né, daquele tempo passado até hoje. O que a tecnologia nos ajudou? Quando eu falo nessas palavrinhas, ela está lá na questão, na segunda questão. Nessas palavrinhas vocês vão perceber a mudança. Só em você observar a escrita, quando você lê, que você pronunciar oralmente, você vai ver que essa linguagem, essa escrita, houve uma mudança, né? Que no mundo de hoje, com a tecnologia avançada, ela é de bem diferente como ela era citada antigamente. E você vai lembrar um pouquinho do nosso mundo virtual aí. Quando a gente olha em redes sociais, quando você vai ver lá a tecnologia, você vê que essa palavrinha teve uma mudança, certo? E daí na página 12 tem um pequeno texto onde vocês irão ler e responder as questões. Vocês vão fazer uma semelhança, uma comparação das escritas, né? Essa escrita que a professora colocou ali agora há pouco, até a escrita dos dias atuais. O que é isso? Do nosso dia de hoje, beleza? E lá na página 13 vai vir uma atividade bem divertida. Ela vai vir com símbolos, que aí você vai lembrar que antigamente era usado o símbolo, né, para transmitir um recado. E vocês irão observar esses símbolos. Não vai ser difícil não, porque esses símbolos são usados em redes sociais, né, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, é muito usado esse símbolo. Você vai começar a ver esses elementos e você vai descobrir essas palavrinhas e vão fazer a concordância, né? Vão fazer a relação de uma coluna com a outra. Beleza? Então por hoje é só na sala de história. Bom estudo e fiquem com Deus.